A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 4. Quando uma de nossas faculdades retém uma forte sensação de prazer ou dor, toda a alma se concentra totalmente nisso, e parece não dar atenção a mais nada. E isso refuta o erro daqueles que creem que temos dentro de nós mais de uma alma. Logo, quando vemos ou ouvimos algo muito intenso, isso prende a nossa alma de tal forma que o tempo passa e nós não percebemos. Pois a faculdade que nos permite ouvir não é a mesma que prende a alma ao curso do tempo, quando uma está ligada, a outra se desliga. Eu pude confirmá-lo por experiência verdadeira, pois enquanto eu ouvia, admirava aquele espírito. O sol já tinha avançado uns 50 graus no céu, e eu não tinha percebido. Foi quando paramos e todas as almas gritaram em uníssono: eis a passagem que vocês procuravam. O fazendeiro, quando as uvas amadurecem, com uma pequena touceira de espinhos, pode remendar um buraco na cerca viva, bem maior do que aquele por onde subimos. Meu guia na frente e eu atrás sozinhos, depois que aquela companhia de almas se foi. Quem viaja para Sanléu ou desce para Noli, ou sobe até o cume de Bismantova, usa os pés. Mas aqui era preciso voar, quero dizer, com as asas velozes e as plumas do desejo. Conduzido pelo meu guia, que me dava esperança, e pela sua luz que iluminava meu caminho. E assim subíamos por um árduo caminho, entre as paredes apertadas, escavadas na rocha, escalando com os pés e com a ajuda das mãos. Quando chegamos à borda daquela fenda onde um platô se abria, eu exclamei: ó mestre, para onde vamos agora? Ele respondeu: não vacile e não desanime. Continue seguindo sempre atrás de mim, até que apareça alguém que possa nos guiar. Nossos olhos ainda não alcançavam o cume e a soberba encosta era muito íngreme, por certo mais que a metade de um quadrante. E eu já estava exausto quando fiz um apelo: ó meu doce pai, vire-se e veja só. Eu fico para trás se você não esperar por mim. Meu filho, respondeu ele, só mais um esforço, enquanto apontava para uma trilha um pouco acima, que circundava aquele lado da colina. Suas palavras me deram tanta coragem que eu me esforcei engatinhando até ele, até que o terraço ficou sob meus pés. Ali nos sentamos de frente para o levante, olhando para a direção de onde viemos, e ficamos felizes ao ver o caminho percorrido. Lancei um primeiro olhar para a praia, lá embaixo. Depois elevei os olhos em direção ao sol e percebi admirado que ele caía à nossa esquerda. E o poeta percebeu a minha admiração, enquanto observava a carruagem de luz, que passava entre nós e o aquilão. Então ele me disse: imagine que Castor e Pólux estivessem na companhia daquele largo espelho que reflete sua luz no norte e também no sul. Então você veria o zodíaco avermelhado e mais próximo da Ursa enquanto gira sua roda, a menos que ele deixasse seu antigo caminho. Se você quer entender como isso pode ser, então concentre-se e imagine esta montanha disposta na mesma terra que o Monte Sião. Sim, embora estejam em hemisférios separados, eles compartilham o mesmo horizonte, o mesmo caminho onde Faetonte se perdeu. Você verá que aqui ele vai para um lado, enquanto lá parece ir para o lado oposto. Se você tiver uma visão clara, então compreenderá. Sim, meu mestre, exclamei. Eu nunca vi nada tão claramente como agora percebo. Meu gênio parecia falhar, mas agora me recordo. O semicírculo do movimento celestial, que é chamado de equador em qualquer arte, permanece sempre entre o sol e o inverno. E assim, partindo daqui em direção ao setentrião, estamos à mesma distância do ponto em que os hebreus podem vê-lo
ao olhar para os trópicos. Mas, se puder me dizer, eu gostaria ainda de saber quanto ainda temos que subir, pois esta colina é mais alta do que minha visão pode alcançar. E ele disse para mim: esta montanha é assim. O início da subida é muito difícil. Porém, quanto mais se avança, menos se sofre. Portanto, quando a jornada parecer suave e a subida para você se tornar tão leve como viajar rio abaixo em uma embarcação, então você terá alcançado o fim deste caminho e poderá descansar de seu árduo trabalho. Nada mais respondo, mas sei que tudo isso é verdade. Assim que ele disse essas palavras, uma voz soou perto de nós. Antes de prosseguir, talvez vocês queiram se sentar um pouco. Ao ouvir essa voz, cada um de nós se virou e vimos à esquerda uma pedra enorme, que nem ele nem eu tínhamos notado antes. Para lá nos movemos e vimos que havia almas, escondidas na sombra atrás da rocha, como pessoas ociosas que não têm o que fazer. E um deles, que parecia muito cansado, estava sentado no chão abraçando os joelhos, e escondia seu rosto voltado para baixo. Ó meu doce Senhor, eu clamei. Veja só, aquele homem parece tão negligente, como se a própria preguiça fosse irmã dele. Então ele olhou firme na nossa direção, levantando o rosto entre suas coxas, e disse: então suba você, se é tão valente. Então eu o reconheci e senti tanta angústia que logo o ar começou a me faltar. Mas isso não impediu que eu fosse até ele. Quando me aproximei, ele mal levantou a cabeça, dizendo: e então conseguiu afinal entender como o sol leva sua carruagem no ombro esquerdo? Seus atos preguiçosos e palavras curtas quase faziam meus lábios esboçar um sorriso. E respondi: Beláqua, não sofro mais por você. Mas diga-me, por que está sentado aí? Você espera que alguém venha escoltá-lo? Ou ainda continua em seus antigos modos? E ele: meu irmão, de que adianta subir, se o anjo de Deus que está sentado na porta não me deixa chegar até o meu martírio? Convém ainda que o céu passe aqui sobre mim o mesmo tempo que passou sobre mim na vida, pois eu me arrependi em meus últimos suspiros. E mesmo que eu seja lembrado nas orações que nascem dos corações que vivem na graça, de que adiantam se não são ouvidas no céu? E o poeta já subia na minha frente e dizia: está na hora, veja, o sol já toca o meridiano, e no outro hemisfério, ao longo da costa, a noite já colocou os pés sobre Marrocos. Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Nós estamos então lendo o Purgatório, hoje, canto 4. O Dante e o Virgílio estão ainda no antipurgatório. Aqui nesse momento, eles vão passar do primeiro para o segundo terraço. Então, deixa eu mostrar o esquema para vocês novamente, para a gente recordar, né? Aqui é a montanha do Purgatório, eles estiveram na praia com Catão, etc. Começaram aqui no antipurgatório, nos espíritos que só se arrependeram no final da vida, negligentes e excomungados. Então aqui está o antipurgatório, né? No primeiro terraço, eles conversaram com os excomungados, o rei Manfredo, que conversou bastante ali com Dante, pedindo para Dante ir falar com a filha dele, etc. Eles têm que esperar 30 vezes o tempo em que ficaram na terra em contumácia, ou seja, em excomunhão com a igreja, né? E agora eles estão aqui nos negligentes, segundo terraço, arrependidos tardios. Então nós temos os negligentes, mortos pela força e vale dos príncipes negligentes. Então eles estão aqui, olha, eles passaram, né, nesse canto 4 do primeiro, com muito esforço, para o segundo terraço do antipurgatório. E aqui eles entraram em contato com o primeiro grupo de almas que ficaram em estado de inércia. São preguiçosos, né? Esperando aí pelo tempo de duração das suas vidas. E aqui ele vai encontrar o Dante, vai encontrar esse homem conhecido dele, o Beláqua. Esse é o canto, então, de hoje. Vamos lá. Tô apagando as velas, gente. Eu tô lendo esse canto à luz de velas.
Antipurgatório, segundo terraço. Arrependidos tardios. Primeiro grupo que eles encontram, os negligentes ou preguiçosos. Ele encontra o Belacca. O Dante vai começar com um raciocínio lógico. Olha o que ele diz. Quando uma de nossas faculdades retém uma forte sensação de prazer ou dor, toda a alma se concentra totalmente nisso. Você tem uma sensação de prazer, a sua alma se concentra naquilo, né? E parece não dar atenção a mais nada, a mesma coisa a dor. E isso refuta o erro daqueles que creem que temos dentro de nós mais de uma alma. Então aqui ele está falando de Platão. Então, gente, o purgatório, o paraíso, eles têm bastante coisa filosófica e teológica. Dante já começa aqui chutando o balde mesmo no capítulo 4, no canto 4, falando dessa questão das almas. Então aqui ele se refere à doutrina de Platão sobre a existência de três almas dentro de nós. A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma intelectual. Platão acredita que nós temos essas três almas na nossa substância corporal. A alma vegetativa está localizada no fígado, a alma sensitiva no coração e a alma intelectual no cérebro. Segundo Platão, então nós somos compostos assim. E aí o Dante está falando que isso refuta, né, essa questão de você sentir uma dor intensa ou um prazer intenso que todas as outras faculdades esquecem e se concentram naquele prazer, refuta então o que Platão fala. Aristóteles, diferentemente de Platão, afirma que a alma é uma só e tem três faculdades. Então a alma é uma só, imortal, tem três faculdades para Aristóteles: viver, sentir e raciocinar. Então, ao invés de ser três almas, como fala Platão, é uma alma só com três faculdades: viver, sentir e raciocinar. Dante vai apresentar essa doutrina de Aristóteles para nós bem claramente num discurso no canto 25, aqui do Purgatório. Ele vai trazer bastante Aristóteles para nós, né, essa questão das faculdades da alma. Então ele está dizendo, olha, estamos refutando aí Platão, que falava que a gente tem mais de uma alma dentro de nós, porque se você sente uma dor intensa, todo o seu corpo, todas as suas faculdades sentem aquela dor, assim também o prazer. Aí ele vai concluir, terceiro grupo de versos. Logo, quando vemos ou ouvimos algo muito intenso, isso prende a nossa alma, uma só, né? De tal forma que o tempo passa e nós não percebemos. O tempo escoa e a gente não percebe, né? Está concentrado naquilo. Pois a faculdade que nos permite ouvir não é a mesma que prende a alma ao curso do tempo. Quando uma está ligada, a outra se desliga. Então, se você está ouvindo uma música, você se concentra naquilo, né? Mesmo que se você esteja lendo alguma coisa, ele está dizendo, né? Você se prende mais à música, que é o que está te chamando mais atenção. Aí ele vai voltar, olha, o raciocínio concreto de Dante. Eu pude confirmá-lo por experiência verdadeira. Eu pude confirmar isso. Enquanto eu estava ouvindo o rei Manfredo, eu estava preso nas palavras dele e nem imaginei que o tempo passou. Pois enquanto eu ouvia, eu admirava aquele espírito, o rei Manfredo, falando da vida dele, como que ele foi morto, por Dante lá pedir para a filha dele, Constância, rezar por ele. O sol já havia avançado uns 50 graus no céu. Então o tempo passou e Dante ficou só escutando Manfredo e nem viu que o tempo tinha passado. E eu não tinha percebido, ele diz. Aqui tem uma nota, olha. Como o sol percorre 15 graus por hora, Dante passou quase 3 horas e meia caminhando com o grupo dos excomungados e conversando com o rei Manfredo. Ele não viu o tempo escoar. Foi quando paramos e todas as almas gritaram em uníssono, as almas dos excomungados que estão no primeiro terraço, lá do antipurgatório. Gritaram: eis a passagem que vocês procuravam. Então eles andaram ali em torno do monte com essas almas, né, até que encontraram essa passagem e as almas disseram: vocês não querem ir para o segundo terraço? Então vão lá para o segundo terraço, né, que é onde estão os negligentes. Aí o Dante traz uma longa comparação, olha.
não muito longa, né? Uma comparação. O fazendeiro, quando as uvas amadurecem, com uma pequena touceira de espinhos, pode remendar um buraco na cerca viva, bem maior do que aquele por onde subimos. Então, eles vão estreitar aí a subida, né, por um buraco. Meu guia na frente e eu atrás sozinhos, depois que aquela companhia de almas se foi, a alma dos excomungados. Então eles vão subir para o segundo terraço. Ele vai trazer uma outra comparação. Quem viaja para São Léo, ou desce para Noli, ou sobe o cume de Bismontova, usa os pés. São Léo é uma fortaleza na montanha no ducado de Urbino. Noli, uma cidade de Gênova, à beira-mar. Bismantova, uma montanha no ducado de Módena. Então Dante fala, quem passa por esses lugares, usa os pés. Mas aqui era preciso voar. Olha, quero dizer, com as asas velozes e as plumas do desejo. É o desejo de ver a Deus e chegar no paraíso, né? Então aqui, olha, Dante parece nos explicar. Quando me refiro a voar, estou me referindo a desejar. Então era tão íngreme, tão encolhida aquela caverna, aquela gruta por onde eles tinham que passar, que era melhor voar. Mas não quer dizer que eles voaram, né? Eles tiveram que fazer um esforço terrível para subir do primeiro para o segundo terraço. E o Virgílio vai falar, essa subida aqui no começo não é brincadeira não, Dante. Aí ele diz, olha... E assim subíamos por um árduo caminho. Não, com as asas velozes e as plumas do desejo. Conduzido pelo meu guia que me dava esperança e pela luz que iluminava meu caminho. A esperança surge aqui, né? Move essas almas do purgatório, diferente lá do inferno, que a pessoa que entra no inferno, ela perde toda a esperança, porque ela não vai para o céu. Aqui não, aqui a esperança move as almas do purgatório. Esperança de um dia serem salvas. E assim subíamos por um árduo caminho entre as paredes apertadas, escavadas na rocha, escalando com os pés e com a ajuda das mãos. O Gustavo Doré fez essa prancha, né? Que eu tinha marcado aqui, achei. Aqui, olha. O Dante e o Virgílio subindo aí por esses penhascos do primeiro terraço, né? Para chegar lá no segundo terraço. Dante vai contando para nós. Teve que usar as mãos e os pés. Estava muito difícil de subir, né? Então ele diz: e assim subíamos por um árduo caminho entre as paredes apertadas, escavadas na rocha, escalando com os pés e com a ajuda das mãos. Quando chegamos à borda daquela fenda onde um platô se abria, eu exclamei: Ó mestre, para onde vamos agora? Ele respondeu: Não vacile e não desanime. Continue seguindo sempre atrás de mim, até que apareça alguém que possa nos guiar. A questão da visão aqui é muito forte, olha. Nossos olhos ainda não alcançavam o cume da montanha, né? E a soberba encosta era muito íngreme, por certo, mais que a metade de um quadrante. Temos uma nota. A encosta tinha mais de 45 graus de inclinação. A tradução de Xavier Pinheiro, feita em 1955, gente, para os versos 40 a 42, diz: Não mede à vista elevação tamanha. Linha que o centro corte de um quadrante. Por certo, a ingrimidez não lhe acompanha. Bem difícil essa tradução, né? Aqui, essa tradução do Williams e da Luciene é mais tranquila, né? Elas falam, olha, nossos olhos ainda não alcançavam o cume e a soberba encosta era muito íngreme. Por certo, mais que a metade de um quadrante. Está mais tranquilo. E eu já estava exausto quando fiz um apelo. Ó meu doce pai, vire-se e veja só, eu fico para trás se você não esperar por mim. Meu filho, respondeu ele, só mais um esforço. Enquanto apontava para uma trilha um pouco acima que circundava aquele lado da colina. Suas palavras me deram tanta coragem que eu me esforcei, engatinhando até ele, até que o terraço ficou sob meus pés. O terraço, daí do antipurgatório, né? O segundo terraço onde estão os arrependidos na hora da morte. Né? Aqui, olha.
Então eles passam aí do primeiro para o segundo terraço. Essa subida difícil, né? Aqui Dante e Virgílio alcançam o segundo terraço do antepurgatório, onde se encontram as almas dos arrependidos tardios, aqueles que deixaram para se arrepender apenas na hora da morte. Estes são obrigados a esperar do lado de fora do purgatório, antepurgatório, pelo mesmo tempo que viveram na terra. Assim como os excomungados, lá do primeiro terraço, eles podem ter seu tempo de penitência encurtado por meio das orações dos vivos, menos os preguiçosos. Esses não têm o tempo encurtado pelas orações. Vamos chegar lá. Então eles entram aí no segundo terraço. Ali nos sentamos de frente para o levante, para o leste, olhando para a direção de onde viemos. E ficamos felizes ao ver o caminho percorrido. Lancei um primeiro olhar para a praia, olha o olhar, o ver, né? É muito interessante, o Dante frisa muito isso, olha. Ficamos felizes por ver o caminho percorrido, olhando para a direção de onde viemos. Lancei um primeiro olhar para a praia lá embaixo, depois elevei os olhos em direção ao sol e percebi admirado que ele caía à nossa esquerda. Como eles estão no hemisfério sul, veio o movimento do sol no sentido contrário lá do hemisfério norte. Dante fica admirado ao ver o sol do lado esquerdo. E o poeta percebeu a minha admiração, enquanto observava a carruagem de luz que passava entre nós e o aquilão. O aquilão é o vento nordeste, segundo a náutica antiga. Então ele me disse, imagine que Castor e Pólux, os gêmeos, né, Castor e Pólux, ou seja, se o Sol não estivesse em Gêmeos no mês de maio, eles veriam o Sol ainda mais ao norte, próximo da Ursa, que vai aparecer na linha 65. Então ele diz, olha, imagine que Castor e Pólux estivessem na companhia daquele largo espelho que reflete sua luz no norte e também no sul, então você veria o zodíaco avermelhado e mais próximo da Ursa, enquanto gira sua roda, a menos que ele deixasse seu antigo caminho. Os vários signos do zodíaco, que correspondem aos corpos celestes, são descritos por Dante como engrenagens em uma grande roda. Então, tudo isso a gente necessita das notas para ajudar na leitura. Por isso que é um pouco árduo esses cantos aí, são árduos os cantos do purgatório, né? Eles são serenos, mas exigem muito leitura de nota para a gente entender essa cosmologia, essa estrutura de pensamento da época, né? Dante aqui imagina os zodíacos como engrenagens de uma grande roda. Se você quer entender como isso pode ser, então concentre-se e imagine esta montanha disposta na mesma terra que o Monte Sião. Sim, embora estejam em hemisférios separados, eles compartilham o mesmo horizonte, o mesmo caminho onde Faetonte se perdeu. Virgílio se refere então ao movimento do Sol. Na mitologia grega, Faetonte era o cocheiro do Sol, e um dia ele se desviou da rota, causando oscilações nos astros e quase provocando a destruição da Terra. A fim de prevenir um desastre, Zeus, ou Júpiter, viu-se obrigado a fulminá-lo com um raio, e Faetonte precipitou-se sobre o rio Erídano, o atual rio Pó, no norte da Itália. O incêndio da carruagem originou a Via Láctea. Lá no Inferno, canto 17, verso 108, nós falamos disso, né? Então, tem aqui mitologia grega, transformada, né, em romano, no caso, essa releitura aí que o Virgílio, que o Dante faz, né? Então ele está contando para nós essa história do Faetonte guiando o carro do Sol. Então, Virgílio vai explicar esses movimentos aí do Sol para Dante no hemisfério sul, que é diferente do hemisfério norte, usando a mitologia, usando o zodíaco e toda a estrutura de pensamento cosmológica da época, né? Você verá que aqui ele vai para um lado, enquanto lá parece ir para o lado oposto, né, lá no norte. Aqui no sul é para um lado esquerdo, lá é diferente. Se você tiver uma visão clara, então compreenderá. Então nós temos aí toda essa explicação do movimento do Sol para Dante. Sim, meu mestre, exclamei, eu nunca vi nada tão claramente como agora percebo. Meu gênio parecia falhar, mas agora me recordo. Ele está falando ainda com Virgílio, né, o Dante. O semicírculo do movimento celestial, que é chamado de equador em qualquer arte, permanece sempre entre o Sol e o inverno.
E assim, partindo daqui em direção ao setentrião, estamos à mesma distância do ponto em que os hebreus podem vê-lo ao olhar para os trópicos. Mas se puder me dizer, eu gostaria ainda de saber, quanto ainda temos que subir? Pois esta colina é mais alta do que minha visão pode alcançar. Então Dante confirma aquilo que ele ouviu de Virgílio e fala, quanto ainda temos que subir? E ele disse para mim, aí vai falar uma espiritualidade, Virgílio, da montanha, da subida. Olha, esta montanha é assim. O início da subida é muito difícil. Porém, quanto mais se avança, menos se sofre. Portanto, quando a jornada parecer suave e a subida para você se tornar tão leve como viajar rio abaixo em uma embarcação, então você terá alcançado o fim deste caminho e poderá descansar de seu árduo trabalho. Nada mais respondo, mas sei que tudo é verdade. Questão da subida, né? E isso entra em várias espiritualidades, né? E aqui a subida do purgatório também é um processo de purificação, né? De ascese, de encontro com o sagrado, com Deus. Então lá em cima vai ficar mais suave esta subida. Assim que ele disse essas palavras, uma voz soou perto de nós. Vai entrar um personagem agora. Antes de prosseguir, talvez vocês queiram se sentar um pouco. Pessoa bem preguiçosa, né? Preguiçoso. Ao ouvir essa voz, cada um de nós se virou e vimos à esquerda uma pedra enorme que nem ele nem eu tínhamos notado antes. O Gustavo fez também, Gustave Doré fez também essa ilustração, onde estão as almas dos preguiçosos, negligentes, no segundo terraço do antipurgatório. Está o Belacqua ali, um amigo de Dante, um conhecido de Dante. Eles estão debaixo dessa pedra, ali no segundo terraço do antipurgatório, sentados com bastante preguiça, né? É este o grupo de almas que eles encontram aqui no segundo terraço. Para lá nos movemos e vimos que havia almas, é o primeiro grupo de arrependidos tardios, escondidas nas sombras, atrás da rocha, como pessoas ociosas que não têm o que fazer. É uma nota aqui, olha. Essas são as almas do primeiro grupo de arrependidos tardios, os negligentes ou preguiçosos que descuidaram de suas almas durante a vida, pois nunca rezavam nem se confessavam. Mesmo tendo se arrependido no último suspiro, este primeiro grupo não pode ser ajudado pelas orações dos vivos. É interessante, os preguiçosos, negligentes, primeiro grupo de arrependidos tardios, arrependeram na hora da morte, não podem ser ajudados pelas orações dos viventes. E um deles, que parecia muito cansado, estava sentado no chão, abraçando os joelhos. Um dos preguiçosos ou negligentes, o Belacqua, e escondia seu rosto voltado para baixo. Ó meu doce Senhor, eu clamei, veja só, aquele homem parece tão negligente, como se a própria preguiça fosse irmã dele. Então ele olhou firme na nossa direção, levantando o rosto entre suas coxas, e disse, então suba você, se é tão valente. Falou para Dante, né? Você quer ser tão valente, então suba você esse monte. Então eu o reconheci e senti tanta angústia que logo o ar começou a me faltar. Mas isso não impediu que eu fosse até ele. Quando me aproximei, ele mal levantou a cabeça, dizendo, e então conseguiu afinal entender como o sol leva sua carruagem no ombro esquerdo? Ele estava ouvindo aquele diálogo lá do Dante, admirado, porque o sol se põe, ou se movimenta, né, do lado esquerdo do hemisfério sul. Ele fala para Dante, você conseguiu entender então por que a carruagem do sol se move aí no ombro esquerdo? Seus atos preguiçosos e palavras curtas quase faziam meus lábios esboçar um sorriso, né? Então, aqui tem uma leveza, né? O homem estava com tanta preguiça que o Dante quase ri. E respondi, Belacqua. Alguns estudiosos identificam este conhecido de Dante como Duccio di Bonavia, um músico e fabricante de instrumentos famoso por sua preguiça. Seus antigos modos, que vai aparecer na linha 126. Então era um Belacqua, era um amigo de Dante, né, um conhecido chamado Duccio di Bonavia. Alguém ali de Florença, né, que Dante conheceu. Belacqua, não sofro mais por você. Mas diga-me, por que está sentado aí? Você espera que alguém venha escoltá-lo?
ou ainda continua em seus antigos modos preguiçosos, né? E ele, meu irmão, de que adianta subir se o anjo de Deus que está sentado na porta, então ali nós vimos que tem essa porta aqui, olha, para o purgatório, né? Lá no final do antipurgatório tem essa porta, tem um anjo de Deus aqui, então o cara fala, o Belacqua fala, que adianta eu subir para tentar chegar no purgatório, que aqui é o antipurgatório, se tem um anjo ali nesta porta, não deixa eu passar de maneira nenhuma. Legal, né? Se o anjo de Deus que está sentado na porta do purgatório, não me deixa chegar até o meu martírio. Para ele é um martírio subir isso, né? Convém ainda que o céu passe por aqui sobre mim o mesmo tempo que passou sobre mim na vida, pois eu me arrependi em meus últimos suspiros. Então os arrependidos tardios devem ficar no segundo terraço o tempo de suas vidas na terra. Então por isso ele fala, convém que o céu passe sobre mim o tempo que ele passou enquanto eu estava na vida. E mesmo que eu seja lembrado nas orações que nascem dos corações que vivem na graça, de que adiantam se não são ouvidas no céu? Para estes condenados, a oração dos vivos não tem valia. Então aqui está explicando, né, no segundo terraço, onde estão os preguiçosos, o primeiro grupo de arrependidos tardios, não adianta a oração dos vivos, não adiantam orações dos vivos, porque eles têm que ficar ali o tempo que eles passaram na terra. Eles têm que ficar ali no antipurgatório, no segundo terraço, primeiro grupo de arrependidos tardios. E o poeta, o Virgílio, né, já subia na minha frente e dizia, está na hora, veja, o sol já toca o meridiano, e no outro hemisfério, ao longo da costa, a noite já colocou os pés sobre Marrocos. Ou seja, né, já está anoitecendo em Marrocos e é quase meio-dia no purgatório. Então vamos continuar aí a nossa subida, ainda no antipurgatório, porque eles estão apenas encontrando o primeiro grupo de arrependidos tardios. Depois eles vão encontrar outros grupos, né, os mortos pela força e o Vale dos Príncipes negligentes, tudo aí no segundo terraço do antipurgatório. Então é isso, gente. Divina Comédia, Purgatório, Dante Alighieri. Um abraço a todos e até mais.